Canto 24. Dispersou-se o certame, e para as naus velozes se dirigiram cada uma das hostes. Pensaram então em deleitar-se com o jantar e com o sono suave. Porém, Aquiles chorava, lembrado do companheiro amado, e não o tomou o sono que tudo domina, mas voltava-se de um lado para o outro, saudoso da virilidade e da força potente de Patroclo, rememorando tudo o que com ele fizera e sofrera, ao atravessarem as guerras dos homens e as ondas dolorosas. Recordado destas coisas, derramava lágrimas copiosas, ora deitado de lado, ora deitado de costas, ora deitado de cara para baixo. Mas logo em seguida se levantava para caminhar, vagueando pela orla do mar, e despercebida não lhe passava a aurora quando surgia sobre o mar e a praia. Mas atrelava ao jugo do carro os céleres corcéis e arrastava o cadáver de Heitor, que amarrara atrás do carro. E depois que o arrastara 3 vezes em torno do túmulo do falecido filho de Menécio, de novo se deitava na tenda, mas deixava Heitor estendido, de cara para baixo na poeira. Porém Apolo afastava da carne todo o aviltamento, com pena de Heitor até na morte. Cobriu-lhe o corpo todo com a égide dourada, para que Aquiles não lhe dilacerasse a carne ao arrastá-lo. Deste modo, na sua fúria, Aquiles aviltou o divino Heitor. Mas condoeram-se os deuses bem-aventurados ao verem o que se passava, e incitaram o matador de Argos, de vista arguta, a roubar o cadáver. A todos os outros isto agradou, menos a Hera e a Poseidon e a virgem de olhos esverdeados, Atena, que estavam como quando primeiro lhes repugnou a sacra Ílion e Príamo e seu povo por causa do desvario de Alexandre, que insultou as deusas quando elas vieram à sua granja ao louvar aquela que lhe favoreceu sua lascívia atroz. Está dizendo que Hera e Atena elas não queriam que o cadáver do Heitor parasse de sofrer com Aquiles, né? Porque elas ainda estavam desgostosas com o insulto do Alexandre contra elas. Qual insulto? Quando ele preferiu dar a maçã, que dizia qual era a mais bela, para Afrodite. Foi quando sobreveio a 12ª aurora que entre os imortais falou Febo Apolo. Sois cruéis, ó deuses, e malévolos. Será que nunca vos queimou Heitor coxas de bois e de cabras imaculadas? Agora que ele está morto, não ousais salvá-lo, para que possa ser visto pela esposa, pela mãe e por seu filho, pelo pai Príamo e pelo povo, que rapidamente o cremarão no fogo e lhe prestarão honras fúnebres. Mas é ao feroz Aquiles, ó deuses, que quereis favorecer. Ele a quem faltam pensamentos sensatos e um espírito moldável no peito. Como um leão, só quer saber de selvagerias. Um leão que, encorajado pela sua estatura e força e altivo coração, se atira aos rebanhos dos homens, para arrebatar a refeição. Do mesmo modo, Aquiles perdeu toda a compaixão, e não tem a vergonha que tanto prejudica como ajuda os homens. Aquiles, por causa da ira dele, está desvairado, perdeu a compaixão. Estar irado não quer dizer não ter compaixão. Estar irado significa lutar para resolver uma injustiça. Então ele poderia ter matado o Heitor, mas o que ele está fazendo com o Heitor é sinal de falta de compaixão, é sinal de ódio, não ira.
Pode ser que outro tenha perdido alguém que amava, um irmão nascido da mesma mãe ou então um filho. Mas depois de o ter chorado e lamentado, sabe parar, pois um coração que aguenta deram os fados aos homens. Mas este homem, depois de ter privado da vida o divino Heitor, ata-o ao carro e arrasta-o em torno do túmulo dos companheiros do companheiro amado. Só que nada obterá de mais belo nem de mais proveitoso. Que contra ele não nos encolerizemos, nobre embora seja, pois ele avilta na sua fúria terra que nada sente. E irada lhe respondeu a deusa Hera de alvos braços: poderia cumprir-se essa tua palavra, ó Senhor do arco de prata, se vós deuses concedesseis igual honra a Aquiles e a Heitor. Heitor não passa de um mortal, amamentado por peito de mulher, porém Aquiles é filho de uma deusa, que eu própria criei e favoreci e dei a um homem como esposa, a Peleu, que muito estimado foi pelos imortais. E todos vós, ó deuses, assististes à boda. No meio estavas tu de lira na mão, ó amigo de malfeitores, como sempre infiel. Respondendo-lhe, assim falou Zeus, que comanda as nuvens: Hera, não te enfureças tão completamente contra os deuses. Única não será, pois, a honra deles. Mas também Heitor era dos mortais de Ílion o mais estimado pelos deuses. Pelo menos para mim era, pois nunca faltou com gratas oferendas. Nunca o meu altar careceu do festim compartilhado, nem de libações, nem do aroma do sacrifício, a honra que nos cabe. Mas não permitiremos que seja roubado, pois disso se aperceberia Aquiles, o corpo da audaz Heitor. É que Tétis vem continuamente para junto de Aquiles, de dia e de noite, mas que um dos deuses diga a Tétis que venha à minha presença, para que ele diga uma válida palavra, de modo a que Aquiles aceite as oferendas de Príamo e restitua o cadáver de Heitor. O pai do Heitor vai reclamar o corpo, que vai tentar convencê-lo, convencer Aquiles a deixar o pai levar o corpo do filho, é a mãe dele. Então vai ser a intervenção dos pais. Assim falou, e logo se levantou Íris com pés de tempestade, e no meio de Samos e da rochosa Imbro mergulhou no escuro mar. Marulharam por cima dela as águas. Desceu até ao fundo como o prumo de chumbo, que no chifre de um boi campestre desce para levar a morte aos peixes esfomeados. Na côncava gruta encontrou Tétis. À sua volta estavam sentadas as outras deusas marinhas, e ela no meio chorava o destino do filho irrepreensível, que estava prestes a morrer em Troia de férteis sulcos, longe da sua pátria. Postando-se junto dela, lhe disse Íris de pés velozes: Levanta-te, Tétis. Zeus chama perito em morredouros conselhos. Respondendo-lhe, falou Tétis, a deusa dos pés prateados: Por que me convoca, ó grande Deus? Envergonho-me de me imiscuir no meio dos imortais, pois tenho dores incontáveis no coração. Mas irei, e não será vã a palavra dele, seja ela qual for. Assim falando, num véu escuro, pegou a divina entre as deusas, de cor mais preta do que o qual outra vestimenta não havia. Partiu e à sua frente foi a célere Íris com pés de vento. À sua volta se abriu a ondulação do mar. Depois de emergirem na praia, subiram ao céu e encontraram o Crônida que vê ao longe. À sua volta estavam todos os outros deuses bem-aventurados que são para sempre. Sentou-se Tétis junto de Zeus pai, pois Atena lhe cedera o lugar, e Hera pôs-lhe nas mãos uma taça dourada, e falou-lhe com palavras amáveis. Tem outra coisa também. A Tétis pediu aos Zeus que Aquiles fosse honrado, né?
que a honra de Aquiles fosse restituída. E foi. Zeus cumpriu. Então Zeus tem o direito também de fazer um pedido para Tétis, né? Tétis restituiu a taça depois de beber. Entre eles, o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Vieste ao Olimpo, ó deusa Tétis, apesar do teu desgosto. Tens no coração uma dor inapaziguável. Bem eu sei. Mesmo assim, dir-te-ei por que te chamei aqui. Há 9 dias que entre os imortais surgiu a discórdia por causa do cadáver de Heitor e de Aquiles, saqueador de cidades. Incitam o matador de Argos, de vista arguta, a roubar o corpo. Porém, em relação a isto, quero dar glória a Aquiles, por respeito para com a tua reverência e estima no futuro. Apressa-te, então, até ao exército, e dá conta disto a teu filho. Diz-lhe que os deuses estão irados contra ele, e eu, mais que todos, estou grandemente enfurecido, porque ele, com o espírito translocado, retém o corpo de Heitor nas naus recurvas e não o restitui. Pela minha parte, enviarei Íris ao magnânimo Príamo para lhe dizer que resgate o filho amado, indo às naus dos aqueus, levando oferendas para aqueles que lhe aplacarão o coração. Assim falou, e não lhe desobedeceu Tétis, a deusa dos pés prateados. Lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo e chegou à tenda de seu filho. Ali o encontrou, gemendo incessantemente. À volta dele, seus camaradas se afadigavam com a preparação do jantar. Fora sacrificado na tenda um grande carneiro lanzudo. Sentou-se muito perto dele a excelsa mãe, e acariciando-o com a mão, assim lhe chamou pelo nome. Meu filho, quanto tempo chorando e lamentando devorarás teu coração, esquecido da comida e da cama? Seria bom deitar-te em amor com uma mulher, pois não será longa a tua vida, mas já estão ao teu lado a morte e o fado inflexível. Ora, ouve-me agora, pois para ti sou mensageira de Zeus. Diz que os deuses estão irados contra ti, e ele, mais do que todos, está grandemente enfurecido. Ele, Zeus, porque tu, com o espírito translocado, retens o corpo de Heitor nas naus recurvas e não o restituis. Mas agora restitui o morto e aceita o resgate pelo cadáver. A Tétis começa falando que Aquiles se lamenta, que ele deveria procurar viver alguma coisa agradável, até mesmo porque a morte está próxima. E ao falar da morte, ela lembra dos deuses e de como eles estão enfurecidos com ele. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes: que assim seja. Quem trouxer o resgate, que leve um morto. Seu próprio Olimpo assim ordena de coração decidido. Deste modo, na conglomeração das naus, mãe e filho disseram um ao outro muitas palavras aladas. Olha, por isso que Aquiles é conhecido como irado. Porque ele matou Heitor pela ira. E ele também parou de lutar em favor dos gregos por causa da ira. Mas aceitou o limite imposto pelos deuses, né? Que faria com que o que ele faz deixasse de ser ira e passasse a ser uma loucura, um ódio, algo não humano. Por isso que ele é
Ele é um exemplo, ele é um herói, ele é um homem heróico, né? Ele não está fora do que é um homem. Assim, essa monstruosidade com o Heitor, o ameaça colocar fora do que é humano, mas ele não quer, né, ser isso. Por isso, quando a mãe dele falou que os deuses estão insatisfeitos, ele, opa, então eu vou parar de profanar o cadáver do Heitor. Deste modo, na conglomeração das naus, mãe e filho disseram um ao outro muitas palavras aladas. Porém o Crônida mandou Íris para Sacra Ilion. Apressa-te, celere Íris, deixa a sede do Olimpo e anuncia ao magnânimo primo, lá dentro de Ilion, que vai resgatar o filho amado às naus dos aqueus, que leve oferendas para Aquiles, que lhe aplacarão o coração sozinho, que nenhum outro dos troianos siga com ele. Um arauto idoso poderá acompanhá-lo para guiar as mulas e o carro de belas rodas e para trazer de volta à cidade o morto, aquele que o divino Aquiles matou. Que não o preocupe a morte nem o terror, pois dar-lhe-emos como guia o matador de Argos, que o levará até chegar junto de Aquiles. Depois de o ter levado para a tenda de Aquiles, este não o matará e impedirá todos os outros que o façam. Ele não é desprovido de siso, aqui ó. Aquiles não é desprovido de siso, nem desatento, nem facínora. Aquiles não é facínora. Pelo contrário, compassivamente poupará o suplicante. Assim falou, e Íris lançou-se com pés de tempestade. Chegou ao palácio de Príamo e encontrou-o em choro e pranto. Os filhos estavam sentados em torno do pai dentro do pátio, e umedeciam as roupas com lágrimas. No meio deles estava um ancião agasalhado com uma manta. A cabeça e o pescoço do ancião estavam cobertos do esterco que ele apanhara com as suas próprias mãos, esgaravatando na terra. As filhas e as noras choravam dentro de casa, lembradas dos muitos e valentes guerreiros mortos, que jaziam desprovidos de vida às mãos dos aqueus. Junto de Príamo se postou a mensageira de Zeus e interpelou-o, falando com voz baixa. Mas o tremor se apoderou dos membros dele. Anima-te, ó Príamo Dardânida, do espírito, não tenhas medo. Não é para te trazer a desgraça que aqui chego, mas com boa intenção. Sou mensageira de Zeus, ele que por ti sente grande preocupação e piedade. O Olímpio ordena-te que vais resgatar o divino Heitor. Leva oferendas para Aquiles, que lhe aplacarão o coração. Um arauto idoso poderá acompanhar-te para guiar as mulas e o carro de belas rodas e para trazer de volta à cidade o morto, aquele que o divino Aquiles matou. Que não te preocupe a morte nem o terror, pois dar-te-emos como guia o matador de Argos, que te levará até chegares junto de Aquiles. E depois de ter te levado para a tenda de Aquiles, este não te matará e impedirá todos os outros que o façam. Ele não é desprovido de siso, nem desatento, nem facínora. Pelo contrário, compassivamente poupará o suplicante. Interessante também o caminho do Aquiles, que começou irado porque foi desonrado pelo Agamenon. Assim ele se retirou da batalha, mas não tinha como ele se retirar da batalha. Por isso ele mandou o Patroclo no lugar dele, que morreu. Morreu porque não seguiu a orientação do Aquiles, que era apenas afastar o Heitor e não ir atrás dele até as portas de Troia. Foi até a trajetória
até as portas de Troia e morreu pelas mãos do Heitor. Patroclo não agiu como Aquiles deveria e nem poderia agir. Só Aquiles agiria como Aquiles queria agir. A morte do Patroclo, por causa da omissão do Aquiles, mas pro Aquiles, que foi por causa do Heitor, trouxe a ira, uma verdadeira ira pro Aquiles, né? Mas aí, após matar Heitor, ele beirou a loucura, a desumanidade. Os deuses deram um toque nele e ele, não quero passar essa fronteira da desumanidade. Qual vai ser o retorno dele para a humanidade? Depois de ter feito o que ele precisava fazer para ser honrado? Na verdade, ele matou Heitor não foi por causa da honra, né? Foi para vingar a morte do Patroclo, também uma ação irada, né? Depois que ele fez isso, como é que ele volta? Ele não volta para a humanidade ao invés de descambar para a desumanidade, aceitando a visita do pai morto, do pai do Heitor. Olha, aceitar a visita do pai do morto. Conseguiu olhar pro pai daquele que você matou, ao invés de fugir disso, ao invés de atacá-lo. Hein? Se ele fugisse, seria um envergonhado, desonroso. Se ele matasse o pai o pai que foi lá suplicar para ter o filho, ele seria monstruoso, né? Mas Aquiles não é monstruoso. Assim falou, e Íris lançou-se com pés de tempestade. Chegou ao palácio de Príamo e encontrou... esse aqui eu já li. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. O rei mandou aos filhos que preparassem uma carroça de mulas de boas rodas e que por cima pusessem vimes entrançados. Ele próprio foi para a abobadada câmara de tesouro, fragrante de cedro e alta, onde havia muitas preciosidades. Chamou pela esposa Écuba e assim lhe disse: minha querida, de Zeus me chegou Olímpio mensageiro, dizendo-me para resgatar o filho amado, indo às naus dos aqueus, para levar oferendas a Aquiles, que lhe aplacarão o coração. Mas diz-me agora, tu, como te parece isto ao espírito? Pela minha parte, assombrosamente, a força e o ânimo me obrigam a ir até as naus e ao vasto exército dos aqueus. Assim disse, mas a mulher emitiu um grito ululante e respondeu: ai de mim! Aonde foi parar a sabedoria que outrora te fez famoso entre os homens estrangeiros e o povo a quem regias? Como queres tu ir sozinho até as naus dos aqueus para te pôres diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos te matou? O teu coração é de ferro, pois se ele te apanhar e te contemplar com seus olhos, tão cruento e ruim é o homem que não se apiedará de ti, nem te respeitará. Lamentemo-nos à distância, sentados no palácio. Então, ela está considerando que o Aquiles pode ser um ser terrível, diferente daquele que o próprio Aquiles está inclinado a ser, dizendo que aceitará a vinda do pai do Heitor para falar com ele. Lamentemo-nos à distância, sentados no palácio. Para ele, assim, um fado inflexível lhe fiou o destino à nascença, quando eu própria o dei à luz, para que ele fartasse os rápidos cães longe dos progenitores,
junto de um homem tremendo, cujo fígado eu quereria morder para o devorar. Talvez assim houvesse retaliação pelo meu filho, a quem ele não matou praticando maldades, mas em defesa dos troianos e das troianas de avantajados peitos, sem pensar sequer na fuga ou num abrigo para se proteger. A ela deu resposta o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Não me retenhas, pois quero ir, e não sejas para mim uma ave de mau agouro no palácio. Não me convencerás, pois se tivesse me comandado alguém dos homens terrestres, quer fossem videntes, ou arúspices, ou sacerdotes, considerá-lo-íamos mentira, e mais ainda o rejeitaríamos. Mas mesmo agora eu ouvi a voz de uma deusa, e vi o seu rosto. Portanto irei, e vã não será a palavra. Se for o meu destino morrer junto das naus dos aqueus vestidos de bronze, é isso que quero. Que logo em seguida Aquiles me mate, depois de eu ter abraçado meu filho e satisfeito o desejo de chorar. Falou e abriu as belas tampas das arcas. De lá tirou 12 vestes lindíssimas, 12 capas de dobra simples e outros tantos tapetes, e outras tantas mantas brancas e outras tantas túnicas. De ouro pesou e levou 10 talentos ao todo, e 2 trípodes refulgentes e 4 caldeirões, e uma taça lindíssima que haviam lhe dado os trácios, quando lá fora numa embaixada, grande tesouro. Nada disso o ancião poupou no palácio, pois queria muito em seu coração resgatar o filho amado. Depois escorraçou todos os troianos do pórtico e insultou-os com palavras humilhantes. Ide daqui para fora, ó trastes desprezíveis. Em vossa casa não tendes choro suficiente para que aqui venhais molestar-me? Não vos basta que Zeus Crônida tenha me dado estas dores, que eu tenha perdido o meu melhor filho? Mas percebê-lo-eis, porque muito mais fácil será para os aqueus matar-vos, agora que aquele morreu. Pela parte que me toca, antes que eu veja a cidade saqueada e destruída com meus olhos, que possa descer à mansão de Hades. Falou, e brandindo o cetro foi contra os homens. Eles saíram à frente do ancião exaltado. Depois chamou alto pelos filhos, repreendendo Heleno e Paris, e o divino Ágaton, e Pámon, e Antífono e Polítes, excelente auxílio, e Deífobo, e Hipóto, e o altivo Dio. A estes novos filhos gritou o ancião: apressai-vos, filhos ruins, vis nulidades. Quem me dera que todos vós, em vez de Heitor, tivesseis morrido junto das naus. Ai de mim, de todo amaldiçoado. Eu que gerei filhos excelentes na ampla Troia, mas deles não me resta nenhum único. Nem o divino Mestor, nem Troilo, condutor de cavalos, nem Heitor, que era um deus entre os homens, e não parecia filho de um mortal, mas de um deus. Todos estes me tirou Ares, mas deixou-me todos os piores, mentirosos e bailarinos de pé leve, peritos no bailar e no roubar cordeiros e cabritos do próprio povo. Será que não vos dareis ao trabalho de preparar depressa um carro, e não poreis lá estas coisas, para que nós possamos seguir caminho? Assim falou, e eles, receosos por causa da repreensão do pai, trouxeram o leve carro de mulas de belas rodas, belo e de feitura recente, e lá puseram o vime entrançado, e do prego fizeram descer o jugo das mulas em madeira de bruxo, que tinha um cepilho e era bem provido de buracos para as rédeas. Tiraram a correia de 9 cúbitos do jugo, assim como o jugo. Ajustaram cuidadosamente o jugo à vara bem polida na parte da frente, e colocaram um anel sobre a vareta, atando-o ao cepilho 3 vezes de cada lado. Depois ataram-no à vara por baixo, e por baixo curvaram o gancho.
Trouxeram da câmara de tesouro e puseram no carro bem polido as incontáveis riquezas para resgatar a cabeça de Heitor. Atrelaram as mulas de fortes cascos que na atração se afadigam. Gloriosos presentes que outrora a Príamo ofereceram os mísios. Para Príamo puseram sob o jugo os cavalos que o ancião guardava para si e alimentava na bem polida manjedoura. Deste modo, no alto palácio, ambos mandavam atrelar o carro. O arauto e Príamo, com sábios pensamentos no espírito, quando dele se aproximou Écuba de ânimo dorido, segurando na mão direita vinho doce como mel numa taça dourada, para que vertesse uma libação à partida. Postou-se à frente dos cavalos e falou, tratando-o pelo nome. Toma e verte uma libação para Zeus Pai. Reza que para casa possas regressar do meio dos inimigos, visto que teu ânimo te incita em direção às naus, embora eu não queira que tu vais. Mas reza tu agora ao crônida da nuvem azul, Deus do Ida, que contempla toda a terra de Troia, e pede-lhe uma ave, célere mensageiro, a ave que de todas lhe é a mais cara e pela força é a maior de todas. Que apareça do teu lado direito, para que tu próprio a vejas com os olhos, e possas ir confiante até as naus dos Dânaos, de rápidos poldros. Mas, se Zeus que vê ao longe não te conceder esse mensageiro, eu não te encorajaria nem te ordenaria que fosses para as naus dos argivos, por mais que o queiras fazer. Respondendo-lhe assim falou Príamo, semelhante aos deuses. Ó mulher, nisto que sugeres não te desconsiderareis. Pois é bom levantar as mãos a Zeus, talvez ele se compadeça. Assim falou, e o ancião ordenou à serva governanta que lhe vertesse nas mãos água imaculada. Aproximou-se a serva, segurando nas mãos a jarra e a bacia. E o rei, depois de lavar as mãos, recebeu da esposa a taça. Rezou depois em pé no meio do pátio e derramou uma libação de vinho, olhando para o céu. Disse assim: Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo, concede-me que chegue estimado e miserando a terra de Aquiles. E envia uma ave, célere mensageiro, a ave que de todas te é a mais cara e pela força é a maior de todas. Que apareça do meu lado direito, para que eu próprio a veja com os olhos e possa ir confiante até as naus dos Dânaos de rápidos poldros. Assim falou, rezando. E ouviu Zeus, o conselheiro. De imediato enviou uma águia, mais seguro portento entre as aves. A águia escura caçadora, a que os homens chamam negra. Tão ampla como a porta da câmara de tesouro de um homem rico, porta bem provida de ferrolhos, tão ampla assim é a extensão das suas asas. E a águia surgiu do lado direito, apressando-se para a cidade. Ao verem-na, se regozijaram, e o coração no peito de todos se alegrou. Apressou-se depois o ancião e subiu para o seu carro, que ele conduziu para fora dos portões e do pórtico retumbante. À frente as mulas puxavam um carro de 4 rodas, conduzidas pelo fogoso Ideu. Atrás vinham então os cavalos, que o ancião chicoteava e conduzia rapidamente através da cidade. Todos os familiares com ele seguiam chorando, como se ele fosse para a morte. Ora, quando saíram da cidade e chegaram à planície, para Ílion arrepiaram caminho e regressaram os familiares, seus filhos e genros. Mas eles não passaram despercebidos a Zeus, que vê ao longe ao aparecerem na planície. Ao vê-lo, se compadeceu Zeus do ancião. E logo disse a Hermes, seu filho: Hermes, já que aquilo que de tudo mais te agrada é acompanhares um homem e dás ouvidos a quem queres, vai agora e guia Príamo até as naus recurvas dos aqueus, para que ninguém o veja nem se aperceba dele entre os outros Dânaos.
até que chegue à tenda do Pelida. Assim falou, e não lhe desobedeceu Hermes, matador de Argos. Logo em seguida, em seus pés calçou as belas sandálias douradas, imortais, que com as rajadas do vento o levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. Pegou na vara com que enfeitiça os olhos dos homens, a quem quer adormecer. Ou então a outros acorda do sono. Segurando-a na mão, lançou-se no vôo o forte matador de Argos. E logo chegou à terra de Troia e ao Helesponto. Caminhou semelhante a um jovem príncipe com a barba despontando, à altura em que a juventude tem mais encanto. Ora, quando os outros tinham passado o grande túmulo de Ilo, passaram as mulas e os cavalos para lhes darem de beber. Pararam as mulas e os cavalos para lhes beber no rio. É que a escuridão sobreviera já sobre a terra. O arauto apercebeu-se que ali, muito perto, caminhava Hermes, e logo assim disse e falou a Príamo: Está atento, ó Dardânida. Passa-se algo que exige reflexão. Estou a ver ali um homem, e penso que nos cortará as postas. Fujamos já no carro de cavalos, ou então agarra-lhe os joelhos e suplica-lhe, na esperança de que sinta pena de nós. Assim disse, e turvou-se a lucidez do ancião e sentiu medo terrível. Sentia os pelos eriçados em seus membros flexíveis e ficou ali de pé, confuso. Mas o auxiliador aproximou-se e, tomando a mão de Príamo, assim lhe perguntou, dizendo: Aonde, ó pai, conduzes cavalos e mulas no meio da noite imortal, quando dormem os outros mortais? Será que não receias os aqueus resfolegando força, homens inimigos e implacáveis que estão aqui perto? Se algum deles te visse levando na rápida noite escura tal quantidade de tesouro, qual seria a tua decisão? Tu próprio já não és novo, e velhote é o teu companheiro, para vos defenderdes do homem que primeiro te iraste, que primeiro se iraste. Mas eu não te farei mal. Aliás, contra outro te defenderei, pois a meu pai amado te assemelho. Respondendo-lhe, falou o ancião Príamo semelhante aos deuses. As coisas, meu querido filho, são assim como dizes, mas algum dos deuses sobre mim estende a mão, pois mandou ao meu encontro um viandante como tu, maravilhoso, tão atraente no corpo como na beleza, e de feitio tão ajuizado. Bem-aventurados são os teus pais. Aí lhe deu resposta o mensageiro, matador de Argos. Tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa, mas diz-me agora, tu, com verdade e sem rodeios, se levas todos esses tesouros abundantes e excelentes a homens estrangeiros, para que lá fiquem a salvo, ou se já todos abandonais a Sacra Ilion, amedrontados. É que morreu o melhor homem, o teu filho, ele que nunca se recusou a combater os aqueus. Respondendo-lhe, falou o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Quem és tu, meu querido, e quem são os teus progenitores? Tu que dizes coisas tão bonitas sobre o destino do meu próprio filho. Aí ele deu resposta ao mensageiro, matador de Argos. Queres pôr-me à prova, ancião, ao falares-me do divino Heitor? Muitas vezes o vi na luta glorificadora de homens com meus olhos, quando depois de empurrar os argivos para as naus, ele os chacinava com um bronze afiado. Nós ficávamos pasmados a olhar, pois Aquiles não nos deixava combater, encolerizado contra o atrida. É que sou escudeiro dele. A mesma nau aqui nos trouxe. Sou um dos mirmidões, e o meu pai é Políctor. O Hermes está se fazendo passar por um jovem que é escudeiro do Aquiles. É homem rico e ancião como tu também és,
Teve 6 filhos, e eu próprio sou o 6º. Tiradas as sortes, fui eu que vim para cá. Agora cheguei à planície, vindo das naus, pois ao nascer do dia, os aqueus de olhos brilhantes porão a batalha em torno da cidade. Estão já cansados de estarem aqui sentados, e não conseguem o rei dos aqueus retê-los na sua ânsia de irem para a guerra. Respondendo-lhe, falou o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Se na verdade tu és escudeiro do pelido Aquiles, agora peço-te, diz-me toda a verdade, se junto das naus está indo meu filho, ou se já aos cães o lançou Aquiles, depois de o cortar aos bocados. Aí lhe deu resposta o mensageiro, matador de Argos. Ó ancião, nem aos cães, nem as aves de rapina o devoraram, mas ele jaz ainda junto da nau de Aquiles no meio das tendas, tal como antes. É já a 12ª aurora para o cadáver ali jazente, mas nem a carne se decompôs, nem os vermes a consomem, os que comem os homens mortos na guerra. É verdade que em torno do túmulo do companheiro amado, Aquiles o arrasta cruelmente, assim que surge a aurora divina, mas não o lacera. Tu próprio te maravilharias se ali fosses e visses a frescura em que está deitado, limpo de sangue, sem imundície alguma. Todas as feridas estão fechadas, lá onde foi ferido, e foram muitos os que enterraram bronze na sua carne. Deste modo, os deuses bem-aventurados cuidam do teu filho, embora esteja morto, visto que o amaram no coração. Assim falou. O ancião alegrou-se e assim respondeu: Ó filho, é bom oferecermos aos imortais as oferendas devidas, pois nunca o meu filho, se é que alguma vez existiu, no palácio se esqueceu dos deuses, que o Olimpo detém. Por isso se lembraram dele, embora esteja no fado da morte. Mas agora aceita da minha parte esta bela taça, e protege-me e guia-me com a anuência dos deuses, até que eu tenha chegado à tenda do Pelida. A ele deu resposta o mensageiro, matador de Argos. Pões-me à prova, ó ancião, por ser mais novo, mas não me convencerás, tu que me dizes para aceitar presentes sem conhecimento de Aquiles. Tenho medo dele e envergonho-me no coração de o defraudar. Não vá acontecer-me no futuro alguma desgraça. Mas como teu guia, eu iria até a famosa Argos, acompanhando-te com gentileza numa nau veloz ou a pé, e ninguém faria pouco do teu guia, a ponto de te atacar. Ele está falando que não vai acompanhá-lo até o Aquiles, mas vai acompanhá-lo até Argos, protegendo-o. Vamos saber um pouquinho sobre o Hermes, ou Mercúrio. Mercúrio era filho de Júpiter e Maia, filha de Atlas. Os gregos chamavam-no Hermes, isto é, intérprete ou mensageiro, mensageiro dos deuses, e em particular de Júpiter. Servia-os com zelo incansável e sem escrúpulo, mesmo em casos pouco honestos. Como ministro ou servidor, participava de todos os negócios. Vemo-lo tratando da paz e da guerra, das querelas e dos amores dos deuses, do interior do Olimpo, dos interesses gerais do mundo, no céu, na terra e no inferno. Encarrega-se de fornecer e servir ambrosia à mesa dos imortais. Preside aos jogos, às assembleias, escuta os pleitos, responde, seja por si mesmo, seja conforme as ordens recebidas. Leva para o inferno as almas dos mortos com sua vara divina ou seu caduceu. Acontece às vezes trazê-las de volta à terra. Só se podia morrer depois de ele ter rompido totalmente os vínculos que ligam a alma ao corpo. Deus da eloquência e da arte de bem falar. Era também o Deus dos viajantes, dos mercadores e até dos ladrões. Embaixador plenipotenciário dos deuses,
assiste aos tratados de aliança, sanciona-os, ratifica-os, e não permanece estranho às declarações de guerra entre as cidades e os povos. De dia, de noite, não cessa de estar vigilante, atento, alerta. Numa palavra, é o mais ocupado dos deuses e dos homens. Se se trata de acompanhar, proteger Juno, Hera, lá está junto a ela. Se é preciso vigiá-la, impedi-la de urdir alguma intriga, lá está ele de novo, sempre disposto a cumprir seu dever. É mandado por Júpiter para preparar-lhe a abordagem das mais amáveis entre as mortais, para transportar Castor e Pólux a Palene, para acompanhar o carro de Plutão que rapta Proserpina. Plutão é Hades. Ele arremete do alto do Olimpo e atravessa o espaço com a rapidez do raio. Foi a ele que os deuses confiaram a missão delicada de conduzir diante do pastor Paris as 3 deusas que disputavam o prêmio da beleza. Aquela ocasião do casamento dos pais do Aquiles. Tantas funções, tantos atributos diversos concedidos a Mercúrio lhe conferiam uma importância considerável nos conselhos dos deuses. Por outro lado, os homens ainda acresciam suas qualidades divinas, atribuindo-lhe mil talentos industriosos. Não só contribuía para o desenvolvimento do comércio e das artes, como foi ele, dizia-se, o primeiro que formou uma língua exata e regular, que inventou os primeiros caracteres da escrita, ajustou a harmonia das frases, deu nome a uma infinidade de coisas, instituiu práticas religiosas, multiplicou e consolidou as relações sociais. Ensinou o dever aos esposos e aos membros da mesma família. Também havia ensinado aos homens a luta, a dança e, em geral, todos os exercícios do estádio que requerem força e graça. Enfim, foi um inventor da lira, em que pôs 3 cordas e que se tornou o atributo de Apolo. Suas qualidades não deixavam de ser compensadas por alguns defeitos. Seu humor inquieto, sua conduta capciosa, suscitaram-lhe mais de uma querela com os outros deuses. O próprio Júpiter, esquecendo um dia todos os serviços desse servidor devotado, expulsou-o do céu e reduziu-o a guardar os rebanhos na terra. Foi no tempo em que Apolo era vítima da mesma desgraça. Está falando das coisas que ele aprontou. E olha só, isso aqui. Porque lembra que Homero chamou Hermes de matador de Argos? Vamos entender isso. Foi culpado de um assassinato para servir aos amores de Júpiter, dos Zeus. Argos, filho de Arestor, tinha 100 olhos, 50 dos quais ficavam abertos enquanto o sono fechava os outros 50. Juno confiou-lhe a guarda de Io, transformada em vaca. Mas Mercúrio adormeceu com o som da sua flauta esse guardião vigilante e cortou-lhe a cabeça. Desolada e decepcionada, Juno pegou os olhos de Argos e espalhou-os pela cauda do pavão. Por isso que a cauda do pavão tem olhos. Outros contam que Argos foi metamorfoseado em pavão por essa deusa. O culto de Mercúrio nada tinha de particular. Aí vai falar do culto de Mercúrio. E por que então o matador de Argos? Porque para pegar a vaca que a Hera deu a ele, a vaca que era uma das amantes do Zeus, né, Io, não a vaca, mas uma mulher transformada em vaca por Hera, Mercúrio foi pegar a vaca de volta
E para isso ele cortou a cabeça do guardião dessa vaca, o Argos. Por isso que ele é matador de Argos. Falou o auxiliador, e saltando para o carro de cavalos, rapidamente pegou no chicote e nas rédeas com as mãos, e nos cavalos e nas mulas insuflou grande força. Mas quando chegaram à muralha protetora das naus e à vala, os guardas tinham havia pouco começado a preparar o jantar. Mas sobre eles derramou o sono o mensageiro, o matador de Argos, sobre todos. E logo abriu os portões, deslocando os ferrolhos, e levou para dentro Príamo com os dons gloriosos no carro. Mas quando chegaram à tenda do Pelida, tenda alta, que os mirmidões tinham feito para o soberano, tendo cortado traves de pinheiro, e por cima puseram um telhado de colmo que tinham recolhido nas pradarias, e em volta levaram para o rei um grande pátio com paliçadas cerradas. E a porta era fechada por uma única trave de pinho, que 3 aqueus moviam para fechar, e outros 3 para abrir a grande tranca da porta. 3 dos outros, pois aqueles movia sozinho. Então Hermes, o auxiliador, abriu a porta para o ancião e trouxe para dentro as gloriosas oferendas para o veloz Pelida. E descendo do carro para o chão, assim disse: Ó ancião, eu que vim para junto de ti, sou um Deus imortal. Hermes, foi meu pai que me mandou ser teu guia. Mas agora regressarei para não entrar no campo de visão de aqueles. Seria porventura censurável que um Deus imortal fosse recebido às claras por mortais. Mas tu entra e agarra os joelhos do Pelida. E por seu pai e por sua mãe de belas tranças, e por seu filho lhe suplica, para comoveres seu coração. Tendo assim falado, Hermes voltou para o alto Olimpo. Príamo saltou do carro para o chão, e ali deixou Ideu, que ficou a tomar conta dos cavalos e das mulas. O ancião foi direto à casa onde Aquiles, dileto de Zeus, costumava estar sentado. Aí o encontrou, mas os amigos sentavam-se à parte. Eram só 2, o herói Automedonte e Alcimo, Vergonte de Ares, que o serviam. Ele acabara havia pouco a refeição, parara de comer e beber. A mesa estava ainda ao seu lado. Despercebido deles, entrou o grande Príamo. Acercou-se e com as mãos agarrou os joelhos de Aquiles e beijou as terríveis mãos assassinas que tantos filhos lhe mataram, tal como quando sobrevém denso desvario ao homem que na sua pátria mata outro e foge para a casa de estrangeiros, para a casa de um homem rico, e o espanto domina quem o vê. Assim se espantou Aquiles ao ver Príamo divino. Espantaram-se os demais e olhavam uns para os outros. Suplicante lhe dirigiu então Príamo este discurso: Pensa no teu pai, ó Aquiles, semelhante aos deuses. Ele que tem a minha idade, na soleira da dolorosa velhice. De certo, os que vivem à volta dele o tratam mal, e não há ninguém que dele afaste o vexame e a humilhação. Porém, quando ouve dizer que tu estás vivo, alegra-se no coração, e todos os dias sente esperança de ver o filho amado, regressado de Troia. Mas eu sou totalmente amaldiçoado,
que gerei filhos excelentes na ampla Troia, mas afirmo que deles não me resta nenhum. Eram 50, quando chegaram os filhos dos aqueus. 19 nasceram do mesmo ventre materno. Os outros foram dados à luz por mulheres no palácio. A estes, numerosos embora fossem, Ares furioso deslaçou os joelhos. E o único que me restava, ele que sozinho defendia a cidade e o povo, esse tu mataste quando ele lutava para defender a pátria. Heitor, por causa dele venho às naus dos aqueus para te suplicar, e trago incontáveis riquezas. Respeita os deuses, ó Aquiles, e tem pena de mim, lembrando-te do teu pai. Eu sou mais desgraçado que ele, e aguentei o que nenhum outro terrestre mortal aguentou, pois levei à boca a mão do homem que me matou o filho. Assim falou, e em Aquiles provocou o desejo de chorar pelo pai. Tocando-lhe com a mão, afastou calmamente o ancião. E ambos se recordavam. Um deles de Heitor, matador de homens, e chorava amargamente, rolando aos pés de Aquiles. Porém Aquiles chorava pelo pai, mas também, por outro lado, por Patroclo. O som do seu pranto encheu toda a casa. Mas depois que o divino Aquiles se saciou de chorar, e o respectivo desejo lhe saíra do coração e dos membros, imediatamente se levantou do trono e levantou o homem com a mão, condoído de ver a cabeça e a barba grisalhas, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Ah, infeliz! Muitos males aguentaste no teu coração. Como ousaste vir sozinho até as naus dos aqueus para te pôres diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos te matou? O teu coração é de ferro. Mas agora senta-te num trono. Nossas tristezas deixaremos que jazam tranquilas no coração, por mais que soframos. Aquiles é capaz de reconhecer as próprias dores quando os outros falam das deles. Por isso que ele não é um monstro, né? Pois não há proveito a tirar do frígido lamento. Foi isto que fiaram os deuses para os pobres mortais, que vivessem no sofrimento. Mas eles próprios vivem sem cuidados, pois dois são os jarros que foram depostos no chão de Zeus, jarros de dons. De um deles ele dá os males, do outro as bênçãos. Aquele a quem Zeus, que com o trovão se deleita, mistura a dádiva. Esse homem encontra tanto o que é mal como o que é bom. Mas aquele a quem dá só males, falo amaldiçoado, e a terrível demência o arrasta pela terra divina e vagueia sem ser honrado, quer pelos deuses, quer pelos mortais. Assim, também a Peleu os deuses deram gloriosos dons. Desde o nascimento, a todos os homens sobrelevava em aventura e riqueza, e era o rei dos mirmidões. Sendo mortal, deram-lhe uma deusa como esposa. Mas além disso, lhe deram os deuses o mal, porque não foi gerado no palácio uma progenie de filhos vigorosos, mas só teve um filho, fadado para uma vida breve. E eu nem o acompanho na sua velhice, visto que bem longe da pátria estou aqui sentado em Troia, atormentando-te a ti e aos teus filhos. Mas também de ti, ó ancião, ouvimos dizer que outrora foste feliz. Tudo o que até Lesbos, sede de Mácaro, está compreendido, e lá para cima, para a Frígia, assim como o amplo Helesponto. Dizem que entre estes povos eras distinto pela riqueza e pelos filhos. Mas desde que os celestiais olímpios te trouxeram esta desgraça, sempre em torno da tua cidade há combates e morticínios.
Mas aguenta, não chores continuamente no teu coração, pois de nada te aproveitará lamentares o teu filho, nenhum trarás à vida, antes de teres já sofrido outro mal. Aqui eles falou que Zeus tem 2 jarros, um com dons, outro com males. Um com bens, né, com bênçãos, outro com males. Os homens recebem porções dos 2 jarros, enquanto há alguns que só sofrem os males. Respondendo-lhe, assim falou Príamo, semelhante aos deuses. Não me sentes num trono, ó tu criado por Zeus, enquanto Heitor jaz sem cuidados na tenda. Mas o mais rapidamente restitui-me ele, para que o veja com os olhos. E tu aceita o abundante resgate que te trazemos, que com ele te alegres e possas regressar à tua terra pátria, visto que logo desde o início me poupaste, deixando-me viver para contemplar a luz do sol. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe respondeu o veloz Aquiles. Não me irrites agora, ó ancião. Eu próprio estou decidido a restituir-te Heitor, pois como mensageira de Zeus, veio ter comigo a mãe que me gerou, filha do velho do mar. E quanto a ti, ó Príamo, sei eu no meu coração, não me enganas, que um dos deuses te trouxe até as naus velozes dos aqueus. Nenhum mortal se atreveria a aqui vir, ainda que novo, para o meio do exército. Não passaria despercebido aos guardas, nem facilmente conseguiria abrir os ferrolhos das nossas portas. Por isso, não irrites mais o meu espírito no meio das dores. Não vá acontecer que eu não te poupe, ó ancião, na tenda suplicante, embora sejas, e erre assim contra a vontade de Zeus. Assim falou, amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que foi dito. O Pelida saltou como um leão para fora da casa, mas não foi só. Com ele foram 2 escudeiros, o herói Automedonte e Álcimo, a quem mais honrava Aquiles dos seus companheiros, a seguir ao falecido Patroclo. Eles desatrelaram dos jugos os cavalos e as mulas, e para dentro levaram o arauto, mensageiro do ancião, e sentaram-no num assento. Do carro de belas cambas, tiraram o incontável resgate pela cabeça de Heitor. Mas deixaram lá 2 vestes e uma túnica bem tecida, para que Aquiles vestisse o morto e o entregasse para ser levado para casa. E chamou as servas e ordenou-lhes que o banhassem e o ungissem, mas à parte, para que Príamo não visse o filho. Não fosse acontecer que ele não conseguisse reter a ira no coração ao ver o filho, e que o coração de Aquiles se encolerizasse e o levasse a matar o ancião, errando assim contra a vontade de Zeus. Depois que as servas o banharam e ungiram com azeite, lançaram-lhe por cima uma bela capa e uma túnica. Foi o próprio Aquiles a levantá-lo e a pô-lo num esquife. Depois, com ele, os companheiros o puseram no carro polido. E Aquiles gemeu em seguida e invocou o companheiro amado. Não te zangues comigo, ó Patroclo, se é que me consegues ouvir na mansão de Hades, por eu ter restituído o divino Heitor ao pai amado.
visto que não foi vergonhoso o resgate que me deu. A ti eu darei destas coisas aquilo que te é devido. Assim falou, e de novo para a tenda foi o divino Aquiles, e sentou-se no trono adornado, de que havia pouco se levantara, junto à outra parede. E este discurso dirigiu a Príamo. O teu filho te foi restituído, ó ancião, como pediste, e jaz num esquife. Ao nascer da aurora, poderás contemplá-lo e levá-lo, mas agora pensemos na refeição. Nem Níobe, de belas tranças, descurou a comida, apesar de 12 filhos lhe terem morrido no palácio, 6 filhas e 6 filhos gloriosos. Aos mancebos matou Apolo com um arco de prata, encolerizado contra Níobe. As donzelas, Artemis, a arqueira, porque Níobe se medira com Leto do belo rosto, dizendo que a deusa gerara só 2 filhos, mas ela gerara muitos. Por isso eles, 2 embora fossem, mataram-nos a todos. Durante 9 dias jazeram no próprio sangue, pois ninguém havia para os sepultar. O Crônida transformara o povo em pedra. Mas no 10º dia os deuses celestiais os sepultaram. E Níobe lembrou-se da comida, pois estava cansado de chorar. Aqui, sobre Níobe, filha de Tântalo e irmã de Pélope. Níobe casou-se com Anfion, rei de Tebas, de quem teve um grande número de filhos. Homero lhe atribui 12, Hesíodo 20 e Apolodoro 14, tanto moças quanto rapazes. Os filhos chamavam-se Cípilo, Agenor, Fédimo, Ismeno, Ulinito, Tântalo, Damasicton. As filhas eram Etoséia ou Tera, Cleodosa, Astíoque, Ftia, Pelópia, Asticrátia ou Melibeia, ou Gígia. Níobe, mãe de tantos filhos, vangloriava-se disso e desprezava Latona, que só tivera 2. Chegava ao ponto de censurá-la por isso e de se opor ao culto religioso que lhe rendiam, pretendendo que ela própria merecia, a muito mais justo título, ter altares. Latona é a deusa Leto, irmã da mãe do Apolo e da Artemis, ou Diana, né? Latona, ofendida com o orgulho de Níobe, recorreu a seus filhos para se vingar. Apolo e Diana viram um dia, nas planícies vizinhas de Tebas, os filhos de Níobe fazendo seus exercícios e mataram-nos a flechadas. Ao ouvirem o barulho desta funesta execução, as irmãs desses infortunados príncipes acorrem sobre as muralhas, e no mesmo momento sentem-se atingidas e caem sob as flechas invisíveis de Diana. Enfim a mãe chega, presa da dor e do desespero. Fica sentada junto do corpo de seus queridos filhos. Banha-os com suas lágrimas. Sua dor a torna imóvel. Ela não dá mais sinal algum de vida. Ei-la transformada em rochedo. Um turbilhão de vento carrega-a para a Lídia no cimo de uma montanha, onde continua a derramar lágrimas que vemos escorrer de um bloco de mármore. Segundo alguns autores, somente Clóris, a filha mais moça de Níobe, escapou da vingança de Latona, e mais tarde casou-se com Neleu, pai de Nestor. O primeiro nome dessa órfã era Melibeia. Ganhou de Clóris, pálida, porque nunca se havendo recuperado do pavor que lhe causara a morte trágica de seus irmãos e irmãs,
permaneceu a vida toda de uma palidez extrema. Essa fábula tornou-se célebre nos tempos modernos, sobretudo devido ao grupo de Niobe e seus filhos, hoje exposto em Florença, e que foi descoberto em Roma em 1583. Essa obra é atribuída a Praxiteles ou Escopas. Ainda existem 3 grupos notáveis de Niobe: na Vila Borghese, no Vaticano, e na Vila Albani. Então aqui eles continuam a falar aqui para Primo. Pensemos então também nós dois, ó ancião divino, na comida. Depois lamentarás teu filho amado, depois de o teres levado para Ilion. Muitas lágrimas ele te causará. Falou, e com um salto, o veloz Aquiles degolou uma alva ovelha, e os companheiros esfolaram-na e prepararam-na. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Automedonte pegou o pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. E eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, foi então que Príamo Dardânia olhou maravilhado para Aquiles. Como era alto e belo! Pois, na verdade, olhá-lo era ver um deus. E Aquiles olhou maravilhado para Príamo Dardânia. Fitou o nobre aspecto e escutou as suas palavras. Mas depois de terem se deleitado, olhando um para o outro, o primeiro a falar foi o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Deixa-me agora depressa. Deita-me agora depressa, ó tu criado por Zeus, para que nos possamos deleitar com sono suave, repousando. É que ainda os meus olhos não se fecharam sob as pálpebras, desde que meu filho às tuas mãos perdeu a vida. Mas choro permanentemente e penso nas incontáveis tristezas, rolando no esterco nos espaços fechados do pátio. Mas agora provei a comida e permiti que descesse o vinho frisante pela minha garganta, pois antes eu não tinha provado nada. Só com o assassino do filho dele, um homem admirável, é que Príamo comeu e vai dormir. Assim falou, e Aquiles ordenou aos companheiros e às servas que armassem camas debaixo do pórtico, e que sobre elas pusessem cobertores purpúreos e estendessem mantas. Porque é nesse momento do entendimento com Aquiles, com o assassino do filho dele, é que ele reencontrou a paz para comer e dormir. Porque ele também se irou com a morte, mais que isso, com o sequestro do filho. Mas agora isso se acalmou. Que armassem camas debaixo do pórtico e que sobre elas pusessem cobertores purpúreos e estendessem mantas, e que lá colocassem capas de lã em que eles se envolvessem. As servas saíram da sala com tochas acesas nas mãos e rapidamente fizeram as 2 camas atarefadas. A Príamo disse jocosamente a Aquiles de pés velozes: Deita-te cá fora, querido ancião. Não vá acontecer que aqui venha algum dos conselheiros dos aqueus, que sempre vem se sentar ao meu lado para deliberar, como é justo. Se um dia te visse, se um destes
te visse através da rápida noite escura, logo iria dizer a Agamenon, pastor do povo, e surgiriam atrasos na restituição do cadáver. Mas diz-me agora, tu, com verdade e sem rodeios, durante quantos dias farás o funeral do divino Heitor, para que eu próprio aqui permaneça e retenha o exército? Respondendo-lhe, falou o ancião primo semelhante aos deuses. Se tu queres que eu dê as honras fúnebres ao divino Heitor, se assim fizeres, ó Aquiles, me mostrarás um grande favor. Sabes como estamos encurralados na cidade, e fica longe de trazer a lenha da montanha. E os troianos têm grande receio. Durante 9 dias o choraremos no palácio. Ao 10º dia faremos o funeral e a refeição do povo. Ao 11º dia far-lhe-emos a sepultura, e ao 12º dia combateremos, se for preciso. Aí ele deu resposta ao divino Aquiles de pés velozes. Que assim seja, ó ancião primo. Assim como dizes, pararei a guerra durante o tempo que tu me pedes. Assim falando, pelo pulso tomou a mão direita do ancião, para que não sentisse medo no coração. Eles deitaram-se à frente da casa, o arauto e Príamo, com sábios pensamentos no espírito. Porém Aquiles dormiu no íntimo recesso da tenda bem construída, e ao seu lado veio se deitar Briseida de lindo rosto. Os outros deuses e os homens, senhores de carros de cavalos, dormiram toda a noite, tomados pelo sono suave. Mas o sono não se apoderou de Hermes, o auxiliador, que refletia no espírito como ao rei Príamo ele guiaria para longe das naus, despercebido dos fortes guardiões. Postou-se junto da sua cabeça e assim lhe disse: ó ancião, não te preocupa mal algum. De alguma maneira, como dormes no meio de homens inimigos, agora que Aquiles te poupou. Resgataste o teu filho amado e pagaste um preço exorbitante. Pois é, né? O rei de Troia está dormindo no meio do seu maior algoz. Mas pela tua vida teriam de pagar 3 vezes mais os teus filhos que ficassem, se Agamenon te reconhecesse, o Atrida, e te reconhecessem todos os aqueus. Assim falou. O ancião amedrontou-se e levantou o arauto. Hermes atrelou-lhes o cavalo e as mulas, e com leveza os conduziu através do exército, e ninguém soube de nada. Ora, quando chegaram ao val do rio de lindíssimo fluir, o chanto cheio de redemoinhos, a quem gerara Zeus imortal, foi então que Hermes partiu para o alto Olimpo, e a aurora de manto de açafrão espalhou-se por toda a terra. Com choro e com pranto conduziram os cavalos até a cidade, enquanto as mulas levavam o morto. Nenhum outro se apercebeu deles, dentre os homens e mulheres de bela cintura. Porém Cassandra, semelhante à dourada Afrodite, subira a Pérgamo, e de lá avistou o pai amado em pé no carro e o arauto, mensageiro da cidade. Viu Heitor, jazente no esquife, puxado pelas mulas, emitiu um grito ululante, e disse a toda a cidade: Vede, troianos e troianas, vinde e vede Heitor, se alguma vez vos regozijastes ao vê-lo regressar vivo da batalha. A cidade era ele uma grande felicidade, assim como a todo o povo. Assim falou, e ali na cidade não ficou nenhum homem ou mulher. A todos sobreveio uma dor impossível de suportar. Junto dos portões encontram Príamo a trazer o morto. As primeiras a arrancarem os cabelos para ele foram a esposa amada e a excelsa mãe, que se atiraram ao carro de belas rodas e lhe seguraram a cabeça. Toda a multidão em redor chorava. E agora, durante todo o dia, até o pôr do sol, teriam chorado Heitor, vertendo lágrimas à frente dos portões, se do carro não tivesse dito o ancião ao povo: Abri caminho para a passagem das mulas. Em seguida vos saciareis do pranto, quando eu o tiver levado para casa. Assim falou,
E eles separaram-se e deixaram passar o carro. Mas quando chegaram ao famoso palácio, depuseram-no numa cama encordoada. E junto dele colocaram cantores para dar início aos cantos fúnebres, eles que cantaram o canto de lamentação, ao que as mulheres se lamentaram. No meio delas, Andrômaca, de alvos braços, iniciou o lamento, segurando nas mãos a cabeça de Heitor, matador de homens. Marido, para a vida morreste tu jovem, e deixas-me viúva no palácio. Teu filho não passa ainda de pequena criança, ele é a quem tu e eu geramos, desafortunados. Mas não creio que ele chegue à adolescência, pois antes disso terá a cidade sido arrasada de alto a baixo. Eras o protetor e morreste. Só tu a defendias e guardavas as nobres esposas e crianças pequenas, elas que rapidamente partirão nas côncavas naus, e entre elas irei eu. E tu, ó filho, também me seguirás, para lá onde desempenharás tarefas aviltantes, laborando à frente de um amo severo. Ou então um dos aqueus pegará em ti pela mão e te lançará da muralha, morte desgraçada. Encolerizado porque Heitor lhe matou o irmão, ou o pai, ou o filho, visto que muitos aqueus com os dentes morderam a vasta terra às mãos de Heitor. Ela sabe do destino dela como pertencente a um povo que perdeu a guerra. O destino dela será sofrer, seja como escrava, seja morrendo, e o do filho dela também. E ela sabe que o povo que fizer isso com ela, os gregos, terão razão, será justo que eles façam isso com ela, porque eles também sofreram por causa do marido dela. Isso é uma clareza do que acontece. Ela não tem ódio dos gregos. Pois o teu pai não era brando na guerra funesta. Por isso o povo o chorará em toda a cidade. Dor indizível e sofrimento proporcionaste aos teus progenitores, ó Heitor. Mas a mim, sobretudo, deixaste dores amargas, pois ao morrer não estendeste para mim as mãos do leito, nem me disseste uma válida palavra, sobre a qual eu sempre refletiria de noite e de dia enquanto chorava por ti. Assim falou, chorando, e as mulheres também se lamentaram. Em seguida, entre elas começou Écuba seu intenso lamento. Heitor, de longe mais amado no coração de todos os meus filhos, enquanto eras vivo, foste estimado pelos deuses, e por isso cuidaram de ti, também no destino da morte. A outros filhos meus vendeu aqueles de pés velozes. Venceu quem lhe caía nas mãos, lá longe no mar nunca cultivado. Em Samos, vendeu mesmo, lá em outras terras, em Samos, ou em Imbro, ou em Lenos, coberta de fumo. Mas depois de ter te privado da vida com o bronze comprido, muitas vezes te arrastou em torno do túmulo do companheiro, Patroclo, que tu mataste. Mas nem assim o trouxe à vida. Mas agora jazes no palácio, na frescura de quem acabou de morrer, igual àquele a quem Apolo do arco de prata, com as suas setas suaves, sobreveio e matou. Assim falou chorando, e fez surgir lamentação incessante. Em seguida, entre elas, foi Helena a terceira a lamentar-se. Heitor, de longe, o mais estimado no coração de todos os cunhados. Na verdade, meu marido é Alexandre, semelhante aos deuses, que me trouxe para a Troia. Quem me dera ter morrido antes disso? Pois, na verdade, este é já o 20º ano desde que saí de lá,
e deixei a minha pátria. Mas de ti nunca ouvi uma palavra desagradável ou ofensiva. Mas se alguém falava mal de mim no palácio, dentre os teus irmãos, ou irmãs, ou cunhadas de belos vestidos, ou a tua mãe, mas teu pai foi sempre amável como um pai. Tu com palavras os impedias e convencias, graças à tua bondade e às tuas palavras. Por isso eu choro-te a ti e a mim, desafortunada, com o coração pesado, pois já não tenho ninguém na ampla Troia que seja amável ou amigo, mas a todos causo repugnância. Assim falou chorando, e a multidão incontável gemeu. Ao povo proferiu o ancião primo as seguintes palavras: Agora, ó troianos, trazei lenha para a cidade. Não receis no coração qualquer robusta cilada dos argivos. Pois Aquiles, ao mandar-me embora das naus escuras, me prometeu que ninguém nos faria mal, até chegar à 12ª aurora. Assim falou, e eles atrelaram sob as carroças bois e mulas, e em seguida foram depressa recolher lenha à frente da cidade. Durante 9 dias trouxeram quantidades incontáveis de lenha. Mas quando surgiu a 10ª aurora para dar luz aos mortais, foi então que, chorando, trouxeram para fora o audaz Heitor. E no cimo da pira colocaram o cadáver e lançaram-lhe fogo. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, foi então que o povo se reuniu em torno da pira do famoso Heitor. Quando estavam já reunidos, todos em conjunto, primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho frisante, tanto quanto sobre ela sobreviera a força do fogo. Mas depois os irmãos e os companheiros recolheram os brancos ossos, carpindo, e abundantes lhes escorreram nas faces as lágrimas. Colocaram os ossos numa arca dourada, pondo por cima finas mantas de púrpura. Depuseram-na depressa numa sepultura, e por cima amontoaram grandes pedras, bem cerradas. Depressa ergueram o túmulo com sentinelas por toda a parte, mas não fossem antes do tempo atacar os aqueus de belas Cnêmides. Após terem erguido o túmulo, voltaram, e em seguida, reunidos, festejaram segundo o rito com um banquete no palácio de Príamo, recriado por Zeus. E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos. Acabou.